Volta e meia eu converso com os amigos meus e falo assim: eu estou mais quebrado que arroz de terceira. Vocês não sabem mais o que é isso, quem é novo aqui, quem tem menos de 20 anos não sabe mais o que é isso. Mas antigamente a gente comprava grão em cerealista, né? Ia lá no armazém comprar, e daí tinha um monte de saco de arroz lá, né? E tinha aquele arroz que era o arroz que você encontra no mercado, que é o tipo 1, né? Mas lá também tinha o tipo 2, 3, 4, 5, 6. Quando terminava, entrava no alfabeto, daí o A, B, C e D. E tinha um negócio lá que era quirera de arroz. Arrozinho quebradinho assim, né? E quando você fazia aquilo, se você não tivesse o ponto do cozimento certo, que virava uma pasta. Eu comi várias vezes esse negócio. Arroz de terceira ou de quinta categoria. Você não vai achar mais isso hoje, né? Isso hoje você vai achar em granja. Mas a gente comeu esse negócio, né? Ninguém morreu por causa disso. Mas a gente usava essa expressão para falar da vida da gente quando a vida da gente estava arrasada. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está assim, igual arroz de terceira, né? Quebrado, vida arrasada. Se eu perguntar, aquele momento confissão, quem já passou por isso, eu tenho certeza que todo mundo vai levantar a mão, porque todos nós já tivemos o nosso dia de arroz de terceira. Mas talvez hoje seja o seu dia, né? E a mensagem do Senhor hoje é para nós, mas especialmente para você que está se sentindo um arroz de terceira, quebradinho, totalmente quebrado. Deus mandou dizer para você nessa noite essa expressão poderosa e simples: Deus restaura vidas quebradas. Amém? Como que a gente vê isso nesse texto? Bom, o Senhor chega para Jeremias e fala assim: Jeremias, você acha que está ruim, que está feia a coisa? Deixa eu te ensinar uma lição preciosa. Eu restauro gente quebrada. Vai visitar um oleiro. A gente não sabe qual oleiro era esse. Talvez tivessem muitos por lá, talvez algum bem pertinho ali da casa de Jeremias, por isso Deus falou com ele: vai na casa do oleiro, ou vá à casa do oleiro. E ele vai, e quando ele chega lá, vê o oleiro trabalhando, o próprio Deus vai se identificar para Jeremias e dizer: eu sou o oleiro. Essa é a primeira lição. Quem é o oleiro da nossa vida? Deus é o oleiro. Deus é aquele que nos idealizou. Deus é aquele que nos fez. E Deus nos fez de um jeito único. Esses oleiros lá daquela época, eles não tinham uma forma. O negócio era mão, era artístico. E do mesmo jeito que nenhum oleiro desse conseguia fazer dois vasos exatamente iguais, Deus, não por não conseguir, mas por intencionalmente querer nos fazer singularmente diferentes uns dos outros, Deus fez cada vaso do jeito que Ele quis. Não tem ninguém igual. Cada um de nós é de um jeitinho diferente. Cada um de nós tem uma forma diferente. O oleiro dos oleiros, o rei do universo, ele criou cada um de nós do jeito que ele quis. Nós lemos no Salmo 139 a beleza da criação de Deus. O salmista diz que lá no útero das nossas mães nós fomos formados de forma assombrosamente maravilhosa. Deus confeccionou cada tecido nosso, Deus confeccionou cada traço nosso. A mão de Deus estava envolvida na criação de cada um de nós. E não apenas lá no interior onde nós somos formados, mas em cada dia da nossa vida, ao longo da história, você lê o salmista dizendo: todos os nossos dias foram escritos antes que qualquer um deles houvesse. Os nossos dias foram escritos, mas também determinados por Deus. Todas as circunstâncias, todos os caminhos, todos os lugares, todas as ações, tudo que compõe a nossa vida foi escrito por Deus. Antes que a gente nascesse, Deus já estava lidando com a nossa rebeldia, dizendo sim ou não, para nos fazer passar por caminhos que só Ele conhece e só Ele governa. Então Deus fez a mim e Deus fez a você. Deus é o oleiro da nossa vida. Primeira lição que Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, eu recupero vidas quebradas, em primeiro lugar porque eu conheço exatamente o que eu criei e eu sei para que eu criei. Eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, eu tenho um sonho, eu tenho um plano para cada um de vocês.
O próprio profeta Jeremias vai dizer da parte de Deus: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Ou seja, Deus está dizendo: eu criei você para uma coisa, e você não precisa ter medo, porque eu vou fazer você ser exatamente aquilo para o qual eu criei você para ser. Para o que eu criei você para ser. Não é uma bênção saber disso? Saber que o oleiro é o Senhor e Ele cuida da nossa vida. O oleiro não é o pai, não é a mãe. A gente é usado como ferramenta de Deus para isso, mas nós não somos o oleiro. O oleiro não é o seu professor, o oleiro não é o professor da faculdade, não é o marido, não é a esposa. O oleiro é Deus, Ele nos fez. E aí fica uma dica preciosa para a nossa vida. O melhor jeito de nós encontrarmos a real felicidade é nós nos aproximarmos de Deus e aprendermos a respeito do oleiro, aquilo que Ele planejou sobre a nossa vida. Mas esse é o primeiro ponto. Jeremias ouve Deus falando com ele, mostra a ilustração, e então no versículo de número 5, o Senhor volta e faz uma aplicação para Jeremias, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele está dizendo: eu sou o oleiro. Então esse é o primeiro ponto. Temos um oleiro, e o oleiro é Deus. Ele tem um plano. Eu nasci exatamente do jeito que Deus planejou. Isaías 64:8, você tem uma repetição disso, quando o profeta Isaías fala da parte de Deus, dizendo assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Então, você é obra das mãos de Deus. Está se sentindo quebradinho? Mas mesmo quebrado, você é obra das mãos de Deus. Vou repetir. Mesmo quebrado, arroz de terceira, você é obra das mãos de Deus. Deus te fez uma vez, Ele pode te fazer 2, 3, quantas vezes Ele quiser. Você é obra dele, Ele é o oleiro, confie nisso. Em segundo lugar, quando você olha para esse texto, Deus está também falando com Jeremias, que Ele nos coloca, assim como o oleiro, Ele nos coloca sobre a roda. Jeremias chegou lá na casa do oleiro, o oleiro estava fazendo o quê? Estava trabalhando o barro em cima da roda. O que é a roda? A roda são as circunstâncias da nossa vida. Deus nos coloca para viver. Ou, numa linguagem mais automobilística, Deus nos coloca para rodar. Ou, na linguagem do oleiro, Deus nos coloca sobre a roda para nos formatar. E então, tudo que acontece na nossa vida, os nossos atos de obediência a Deus, e nós estamos aí cumprindo literalmente a vontade preceptiva de Deus. Quando nós fazemos isso, Deus governa e a vontade dele se estabelece. E o formato dele se estabelece em nós. Quando a gente ouve Deus dizendo, faça isso, ou vá por aqui, e a gente diz, não, vamos por aqui. E aí a gente vai dizer assim, olha, não era a vontade de Deus, lá atrás não era. Olha o que eu fiz, eu bati com a cara na parede. Aí eu vou dizer para você, não era a vontade preceptiva de Deus, porque Deus disse, não faça, Ele deu um preceito para você não fazer. Mas quando você conseguiu fazer, significa que Deus decretou isso de tal maneira que Deus vai usar as suas escolhas ruins para transformar a sua vida. Talvez para te humilhar e quebrar o seu orgulho. Para colocar você exatamente na posição de arroz de terceira. Porque enquanto você fica achando que você é arroz de primeira, última Coca-Cola do deserto, Deus está longe de você. Enquanto você está achando que você é o dono da roda, você é o oleiro, você é o barro, o oleiro, é tudo, aí não tem Deus na história. Deus não pode transformar enquanto você está achando que você está comandando as coisas. Então Deus tem que deixar a gente literalmente quebrar a cara, para a gente entender que eu não giro essa roda, eu não seguro essa roda, e eu não dou conta de formatar a minha vida. Só Deus pode fazer isso. Então Deus nos coloca, Deus nos põe sobre a roda, assim como o oleiro põe o barro sobre a sua roda, para moldar, e tem que girar, e tem que rodar, e tem que viver. Tem gente que desiste de viver,
Desiste de viver porque não tem a esperança, não tem a convicção, não tem o conhecimento de que Deus está trabalhando através das circunstâncias. Acontece uma circunstância ruim, o camarada não tem esperança, ele decide tirar a vida. Por quê? Porque ele não sabe que existe um oleiro e ele não sabe que quem governa a roda é o oleiro. Lembra da vida de Jó? Quanta dor Jó passou, quanto sofrimento, mas ele diz lá no capítulo 42, eu não me canso de lembrar desse texto, porque esse texto me motiva, me anima e me dá confiança. Jó no capítulo 42 diz, bem sei que tudo podes, amado da minha alma, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O Senhor está governando tudo, Ele faz essa roda girar, Ele anda por caminhos que eu não conheço, Ele cuida de todas as coisas, Ele ouve as orações, Ele atende ao necessitado, Ele tem todo o poder, Ele faz tudo o que eu preciso. Você pode lembrar, por exemplo, do Salmo 37, do versículo 23 a 25, que diz, o Senhor firma os passos dos homens, do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Por quê? Porque o Senhor é quem nos sustenta. Mesmo que eu tiver quebrado como arroz de terceira, quem está aguentando, sustentando a minha vida é o Senhor. E eu não devo desanimar, não devo perder a esperança, eu não devo jogar a toalha. Por quê? Porque eu sei que Deus está cuidando de mim. Deus cuida dessa roda chamada vida. Deus governa essa roda chamada destino. Deus é o grande Senhor soberano sobre todas as circunstâncias. Pastor, as circunstâncias me arrebentaram, quebraram a minha vida. Deus governa as circunstâncias. Não duvide disso. Por que eu posso dizer que Deus restaura a vida daqueles que estão quebrados? Porque Ele é oleiro e porque Ele governa as circunstâncias. Se você está quebrado, não tenha dúvida, quem te colocou nessa condição foi o próprio Deus. E aí nós vamos para a parte final dessa imagem. Quando Jeremias estava olhando, de alguma maneira, aquele vaso se quebrou, e ele se quebrou aonde? Só para afirmar o segundo ponto. Se você ler o texto, veja onde foi que o vaso se quebrou. Versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou Ou seja, até quando nós nos estragamos ou nós somos estragados, nós nos estragamos na mão de Deus. Não pensa que você fica sozinho, não. Por isso que Davi disse no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, até lá o Senhor vai, com o seu bordão, com o seu cajado, Ele me consola, Ele cuida de mim, Ele me trata, Ele me faz descer lá no vale da sombra da morte, para depois me levantar. O Senhor me faz passar pela quebradeira, de todas maneiras. Às vezes a quebradeira é emocional, às vezes a quebradeira é nos relacionamentos, às vezes a quebradeira é financeira. O Senhor faz isso com a gente. Para quebrar coisas importantes como o orgulho, como a dureza do nosso coração, como a dura cerviz, para quebrar a nossa arrogância, para quebrar o nosso egoísmo. Tem muita coisa na nossa vida que precisa ser quebrada e não tem jeito de quebrar uma sem quebrar a outra. E quebra tudo. Mas quem está fazendo isso é Deus. Ambiente absolutamente controlado. Veja que o barro é quebrado nas mãos do oleiro, assim como muitas vezes a nossa vida é quebrada, mas é quebrada nas mãos de quem? Do Deus, que pode refazer o vaso. E o terceiro ponto é esse: o nosso Deus, que é o oleiro, Ele pode refazer vasos quebrados. Nós que somos vasos, somos passíveis de transformação. Deus fez a gente de uma matéria que pode ser renovada e transformada. Glória a Deus por isso. Deus nos fez de tal maneira que Ele pode nos refazer e nos transformar. Veja uma coisa interessante, preste bem atenção nesse verbo, que é o verbo importante para nós do texto. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. O verbo é poder fazer. Não é querer, porque querer Deus quer. Deus quer. Deus quer transformar a sua vida.
Você precisa crer que Ele também tem poder para fazer. Quando Ele diz, não poderei eu fazer, Ele está dizendo, acaso eu não sou capaz de fazer o mesmo que o oleiro fez com o vaso quebrado, fazer com a sua vida? Pois nessa noite, a mensagem do Senhor para o nosso coração é, eu posso pegar você, quebradinho do jeito que você está, eu posso fazer de você um vaso para a honra e para a glória do nome de Cristo. Deus diz para você nessa noite, eu quero e eu posso, eu tenho poder para refazer a sua vida. E aí, automaticamente, qual que é a resposta ou qual que é a pergunta que nós fazemos? Mas Senhor, o que eu tenho que fazer então? Como é que esse negócio acontece? Eu quero. Eu não sei quem pode dizer amém comigo, porque você vai se entregar, mas eu vou dizer um amém bem forte. Quem aí está se sentindo quebrado e precisa ser refeito? Diga amém. Amém. O que você precisa fazer? Presta atenção, versículo 11, que nós estamos encerrando. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Deus está dizendo assim, eu penso coisas boas sobre vocês, mas nesse momento eu quero quebrar vocês. Qual que é a única saída que você tem? Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Deus pode refazer a minha vida. O que Ele quer que eu faça? Qual é a parte que cabe a mim? Primeiro, me converter dos maus caminhos. Você poderia fazer 3 perguntas nesse momento. Senhor, como eu posso ser restaurado? Primeiro momento, se convertendo dos maus caminhos. Não vou dar spoiler de filme, mas vou usar filme. Deus podia simplesmente fazer assim, ó, e te transformar num vaso novo. Para quem não assiste Marvel, vocês não estão entendendo nada, então você fica só com o seguinte, olha, Deus tem poder para fazer você virar um vaso novo com estalar de dedos. Como Ele tem poder para fazer você virar pó com estalar de dedo. E não vai ser usando uma luva. Mas, preste atenção. O nosso Deus soberano nos inclui no processo de transformação. Ele diz, eu tenho poder para fazer. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa. Antes, eu quero que você se converta do seu mau caminho. Isso é soberania de Deus, junto com responsabilidade humana. Todos nós temos que fazer uma lição de casa. Todos nós temos que abandonar pecados. Temos que abandonar maus procedimentos. Sabe o que traz quebradeira para a vida da gente? Mal proceder. Mal proceder diante de Deus. Mal proceder diante das pessoas. Mal proceder diante das pessoas que nós amamos. Isso quebra, isso traz quebradeira para a nossa vida. Mas o Senhor diz, vocês são vaso, eu sou oleiro. Quando vocês se quebram na minha mão, eu posso fazer de vocês um vaso novo. Então se convertam. A segunda pergunta é, pastor, quando? Semana que vem, vou pensar sobre o assunto. Não, o texto diz, convertei-vos, pois, quando? Agora, não é amanhã. Não é meia-noite, não é na hora de dormir, é agora. É diante de Deus agora, que eu preciso me arrepender dos meus pecados, que eu preciso assumir um compromisso de mudar de atitude, que eu preciso assumir diante de Deus um compromisso de amá-lo mais e de obedecê-lo mais. Um compromisso diante da minha esposa, dos meus filhos, de amá-los mais, de cuidar melhor deles, de ouvi-los mais, de conversar mais com eles. Um compromisso diante dos meus pais, de obedecê-los mais, de compreendê-los, de atendê-los, de me colocar no devido lugar, de ser honrado com eles. Um compromisso diante dos meus amigos de negócio, dos meus companheiros de negócio, de ser alguém mais honesto, de ser alguém mais sincero, de honrar com a minha palavra, de ser uma pessoa de uma palavra só. Pastor, mas não consigo tudo isso. Você não consegue, mas o oleiro consegue. Você está nas mãos dele. O que ele não quer é te ver fazendo obstinadamente o mal. Ele quer uma disposição do seu coração, de mudança
agora. Aí você pensa assim, nossa, pastor, se o fulano tivesse aqui hoje, quem faltou na igreja hoje, João? Lembra de alguém? Foi para ele. Faltou na igreja, a mensagem era para ele. Pena que faltou. Terceira pergunta é, quem? Quem? Vamos lá no texto? Convertei-vos, pois agora, cada um do seu mal proceder. Quem tem que se converter? Pastor, o cara que está sentado do meu lado. Não. Sou eu. Cada um de nós. Porque cada um de nós temos algum tipo de mal proceder. Então essa mensagem não é para quem faltou. Só. Também. Mas essa mensagem é para cada um de nós. Deus é especialista em restaurar vidas quebradas, porque Ele é oleiro, porque Ele governa as circunstâncias, porque Ele tem poder de pegar os cacos da nossa vida e fazer um vaso novo. Mas Ele exige de nós um compromisso de conversão, que é reconhecimento dos nossos erros. Um compromisso imediato, agora, não é amanhã. E um compromisso que é pessoal. Que Deus nos ajude para que a gente desfrute desta oportunidade que Deus está nos dando hoje. Se você quer dar ouvidos a essa oportunidade e responder positivamente a Deus nesse desafio que Ele faz e nessa proposta graciosa de transformação na vida, enquanto nós cantamos, fique de pé. E nós vamos cantar esse hino juntos, respondendo a Deus, sim, Senhor, eu quero. E durante a música você pode fazer uma conferência da sua vida pessoal. Você pode fazer a sua confissão de pecados a Deus. Só você e Deus. E cantar isso como uma oferta ao Senhor e um clamor ao Senhor. Senhor, transforma a minha vida. Amém? Vamos.